Gostaria de convidar os irmãos para lermos o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. "Não chore", disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: "Um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo." Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus redores. Há umas 3 semanas nós falamos muito sobre como o tempo ele é precioso. E se existe algo que infelizmente rouba o nosso tempo, nós conversamos na outra semana, é a ansiedade. Quando nós não lidamos com as nossas emoções, quando nós não lidamos em entender tudo aquilo que está acontecendo e vivenciar cada dia como Jesus nos pede, infelizmente muitas vezes nós perdemos tempo. E outra questão que infelizmente, se nós não lidarmos da maneira correta com os nossos sofrimentos e com as nossas dores, infelizmente isso se tornará também um ladrão do tempo. E por que é tão difícil lidar com a dor? Por que é tão difícil lidar com o sofrimento? Por que é tão difícil lidar com a perda? Por que é tão difícil lidar com a angústia? Infelizmente, nós como seres humanos, nós não sabemos lidar muito bem com essas questões. E infelizmente, isso é algo certo, eu e você passaremos por momentos angustiantes nas nossas vidas. Passaremos por dores na nossa alma, passaremos por dores nas nossas emoções e passaremos dores no nosso coração. E infelizmente, muitas vezes, nós viveremos tempos onde o fardo que nós carregamos parece que é muito maior do que nós podemos carregar. E a Bíblia, diversas vezes, vai falar sobre os desertos, né? O deserto é um lugar onde eu e você não queremos estar. A não ser que se for para passear no camelo e olhar as pirâmides. Porque senão eu e você não queremos estar no deserto. O deserto é um lugar onde é muito quente, lugar árido, onde você não tem, infelizmente, recurso para você tomar uma aguinha gostosa. E quando chega a noite, é um lugar extremamente frio, perigoso, cheio de animais. E a Bíblia diversas vezes fala que eu e você passaremos por desertos. E muitas vezes parece que esses desertos não acabam. Então eu e você, de uma maneira muito profunda, nós precisamos aprender a entender verdadeiramente como que o sofrimento faz parte da nossa vida e como nós podemos lidar com ele. Porque se nós passaremos por desertos, se nós infelizmente passaremos por momentos difíceis, eu e você queremos passar da melhor maneira possível. Eu e você queremos enfrentar de uma maneira verdadeira. Eu e você queremos reagir a isso, para que eu e você não percamos o tempo. E infelizmente, muitas vezes nós reagimos de uma maneira extremamente errada às dores, aos sofrimentos e às coisas que acontecem. Porque infelizmente o ser humano ele não sabe lidar muito bem nesse sentido. E o primeiro grande erro que eu e você muitas vezes recorremos nesse sentido é evitar os sofrimentos.
Muitas pessoas, por medo de sofrer, elas evitam situações que possam causar sofrimentos a ela. Um grande exemplo, a pessoa infelizmente teve um relacionamento muitas vezes abusivo, ela passou por diversas complicações, e aí o que acontece? Ela se fecha, ela fala, eu não vou mais me relacionar com ninguém. Ninguém presta, eu não quero ser idiota, não vou sofrer novamente. E aí o que a pessoa faz? Ela não se relaciona mais. Então isso é muito comum de um ser humano, ele passar por uma situação difícil, e para que ele não passe novamente por essa situação, ele começa a criar diversos mecanismos para isso. Isso é muito comum nosso, porque nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de passar essa dor dentro de nós, de passar esses momentos angustiantes. Mas eu e você não podemos evitar essas questões. É como a gente conversou, um barco, ele só vai cumprir o seu propósito se ele sair do porto. Se ele continuar no porto, ele não vai realizar aquilo que ele foi chamado a realizar. E diversas vezes eu e você vamos passar por situações difíceis, vamos passar por problemas dentro dos nossos relacionamentos, vamos passar por situações difíceis, porque faz parte da vida. Nem tudo sai como nós imaginamos e diversas vezes nós vamos sofrer e eu e você não podemos viver a vida tentando evitar o sofrimento. Esse é um dos grandes problemas. E hoje nós vemos, infelizmente, muitos pais, por medo daquilo que os seus filhos possam passar, evitando que os filhos sofram e tentando protegê-los da melhor maneira possível. Isso é justo? É justo. Porque quem quer ver o seu filho sofrendo? Quem quer ver o seu filho passando por uma situação difícil? Só que, infelizmente, você não vai estar 24 horas com o seu filho. Diversas vezes ele vai passar por situações que ele mesmo vai precisar saber lidar com essas situações. E hoje, infelizmente, nós vemos diversos casos de suicídios de próprios adolescentes que não sabem lidar com as suas emoções, que não sabem lidar com as frustrações, que não sabem lidar com as problemáticas da vida, que muitas vezes não sabem lidar com o bullying. É lógico, a gente tem que criar maneiras, ajudá-los a enfrentar, mas nós não podemos evitar as situações. Então, nem nós, como seres humanos, nem tentar evitar os filhos. Então, infelizmente, o sofrimento ele não pode ser evitado. Não viva a vida com medo de sofrer. Não viva a vida tentando evitar problemáticas. É lógico, a gente sabe que tem coisas que a gente tem que evitar mesmo. Mas você sabe o que eu estou falando. Outra grande questão, a gente não pode ignorar o sofrimento. Às vezes, nós estamos passando por situações extremamente difíceis, o mundo está desabando dentro de nós, as coisas estão transtornadas, e aí você chega, a pessoa pergunta, como que você está? Não, está tudo bem. E aí vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e aí o que acontece? Uma hora a pessoa explode. Por quê? Porque ela foi acumulando diversas questões na sua vida, não foi lidando com os problemas, foi ignorando, só que uma hora a gente sabe. É a mesma coisa se você compra um tênis apertado. Sabe que você vai na loja, você vê aquele tênis que você quer, só que não tem o seu número. Aí você compra aquele tênis e fala, não, dá para usar. Aí passa um dia, dá uma bolinha, passa outro, uma encaravada. Chega uma hora que você usou tanto aquele tênis que não dá mais. Por quê? Porque teu pé já está estourado e aí você não consegue andar. Quando nós não lidamos com as dores, quando nós não encaramos elas e os nossos sofrimentos e deixamos ela acumular, o que acontece? O nosso pé estoura. É a mesma coisa, você está tendo um problema dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, e você sabe que você tem que conversar com a pessoa. Só que você sabe que se você conversar com aquela pessoa, não vai ser algo fácil de você lidar. Porque vai levantar problemáticas, você vai ter que tratar, vai ter que cuidar, vai ter que muitas vezes buscar ajuda.
E aí muitas vezes a pessoa vai postergando, não, deixa, ou porque não quer confrontar, ou porque não quer lidar, ou porque não quer resolver. E aí o que acontece? Chega uma hora, eu quero me separar. Mas como assim? Não estava tudo bem? Então a gente vê diversos problemas que muitas vezes as pessoas ignoram as problemáticas do dia a dia, e aí o que acaba acontecendo? Os problemas uma hora estouram. Então não ignore os problemas, que uma hora ele pode explodir, tentando evitar o sofrimento. E uma outra grande problemática que nós temos também é não tratar o sofrimento. Então você tem pessoas que evitam, você tem pessoas que ignoram, não tem nada, está tudo bem. E tem pessoas que não querem tratar, a pessoa sabe que tem um problema, ela sabe que ela está vivenciando uma dor, um momento angustiante, e ela vive com aquilo e não quer tratar. E aí o que acontece? Ela vive a vida, infelizmente, amargurada, infelizmente, depressiva. Muitos de nós já passamos por perdas. E as perdas são difíceis. O luto não é uma questão simples. Mas, infelizmente, às vezes a gente conhece pessoas que se passaram 10 anos, 15 anos, e sempre que você conversa com ela, ela se remete àquele mesmo sofrimento. Infelizmente, muitas pessoas não querem tratar os seus próprios sofrimentos. Muitas pessoas ficam presas no passado. Porque tratar o sofrimento, você tem que abrir a ferida, você tem que se abrir a outras pessoas, você tem que buscar ajuda pastoral, buscar ajuda de psicólogos, buscar ajudas muitas vezes de psiquiatras. Você vai buscar uma rede. A gente precisa tratar os nossos sofrimentos, a gente precisa tratar as nossas dores, a gente precisa tratar o nosso coração. E infelizmente, muitas vezes as pessoas não buscam isso. Então, quando nós falamos em perder tempo em relação ao sofrimento, é quando nós tentamos evitá-lo, quando nós tentamos ignorá-lo, e quando nós sabemos que nós temos um problema, mas infelizmente nós não queremos trabalhá-lo. E a grande questão, a primeira questão, quando nós olhamos o texto, e quando nós vemos aquilo que está acontecendo aqui nessa história, em que Lucas está nos retratando, é que infelizmente nós passaremos por momentos difíceis. E infelizmente isso é consequência do pecado que habitou dentro da humanidade. Deus não desejava a morte. Deus não desejava o sofrimento. Deus deu todas as coisas perfeitas ao primeiro homem. Só que, infelizmente, por causa da desobediência do homem, por causa do homem desejar ser igual a Deus, o pecado veio habitar dentro de nós, e habitando dentro de nós, ele causou uma grande destruição, tanto nas nossas vidas, quanto em tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, a morte, ela não foi um planejamento de Deus. O sofrimento não foi um planejamento de Deus, mas foi a ganância do homem querendo ser igual a Deus que fez com que todas as coisas, infelizmente, fossem corrompidas. E por isso que o texto nos fala em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, os anjos caídos, nós temos a terra que foi corrompida pelo pecado, e nós temos, infelizmente, pessoas que são guiadas não pelo Espírito Santo, transformador do nosso coração, mas pela sua própria natureza. E essas pessoas muitas vezes vão matar outras pessoas, vão nos fazer mal e vão fazer com que eu e você passemos por essas circunstâncias difíceis. E infelizmente o pecado que está dentro de nós, ele faz com que a gente infelizmente sinta medo, sinta cada dia mais angústia, se sinta inseguro, porque quando o homem pecou, ao ouvir a voz de Deus, Gênesis 3:10, ele fala assim: ouvi que estava andando no jardim, me escondi e tive medo porque estava nu. Então ele ouve a voz de Deus, ele sente medo porque agora a realidade que dentro dele não é mais uma realidade plena. Então o pecado faz com que, infelizmente, a gente crie esses mecanismos de defesa. Olha, ele ouviu a voz de Deus, ele sentiu medo, o que ele fez? Ele se escondeu.
A gente passa por sofrimentos, a gente, em vez de resolver, o que a gente faz? A gente cria diversos mecanismos e fala, não, está tudo bem. Só que eu e você queremos viver a vida que Deus escolheu para que a gente viva. E se você quer viver os propósitos de Deus, se você quer viver aquilo que Deus deseja que você viva, você precisa lidar com os seus sofrimentos, você precisa lidar com as questões, você precisa lidar com a vida. Então não adianta evitar, não adianta não tratar e não adianta ignorá-lo. A gente precisa entender, infelizmente vamos passar por dificuldades, como que nós podemos reagir da melhor maneira possível. Quando nós lemos o texto, Jesus está vindo com uma multidão. E caminhar com Jesus é maravilhoso. Caminhar com Jesus é ver todas as coisas sendo transformadas, Ele agindo, vida sendo... Então é uma multidão que trazendo a vida junto com Ele. Só que do outro lado a gente tem uma situação extremamente típica do que é o sofrimento, do que é a dor, do que é a angústia. Eu olho para essa mulher e eu vejo o quanto que essa mulher sofreu na vida. O quanto que essa mulher, infelizmente, passou por circunstâncias que eu oro para que eu e para que você jamais passemos por isso. Ela acorda de manhã, pessoas começam a chegar na sua casa, ela começa a vestir o seu próprio filho, ela coloca esse filho dentro daquele esguife, né, que era na época como se fosse um cesto. As choradeiras da época começam a chegar na sua casa, e a cidade começa a estar ao redor. Ela era uma mulher, primeira problemática. Sabemos que as mulheres enfrentavam diversas dificuldades no primeiro século, preconceitos, e que não eram tratadas, principalmente pelos judeus, com dignidade. Segundo, ela era viúva, ou seja, como o texto nos apresenta, ela não tinha marido, não tinha um acolhimento, não tinha aquele que iria realmente tratar e trabalhar todas as coisas da casa. Ela tinha agora, como o texto nos apresenta, perdido o seu único filho, ou seja, quando morre o marido, quem é responsável pela casa é o primogênito, e o texto fala que ele era o único que ela tinha, e que infelizmente ele também havia falecido. Por todas essas questões que o texto nos apresenta, e pelos historiadores que nos falam, como que os judeus lidavam com isso? Ela era mulher, não tinha marido e acabava de ter perdido seu próprio filho. A sua vizinhança não via ela de uma maneira com compaixão, mas a vizinhança olhava para ela como uma pecadora. E por que a vizinhança olhava ela como uma pecadora? Porque como que Deus tira o marido, como que Deus tira o filho? Provavelmente ela deve ter feito algo muito ruim para Deus ter amaldiçoado a sua própria casa. Então essa era a visão que o judeu tinha sobre aquilo que uma mulher dessa estava passando. Então imagina, ela já vivia as dificuldades como mulher, ela também, infelizmente, já não tinha o seu marido, ela perdeu o seu próprio filho, e a comunidade, ou seja, a igreja, as pessoas que estavam ao seu redor, que deveriam acolhê-las, olhavam para ela como ela fosse uma pessoa amaldiçoada por Deus, porque como uma pessoa dessa pode estar vivendo? Então essa era a lógica do judeu do primeiro século, era assim que ele enxergava essa mulher. Então a gente precisa pensar, como que seria a vida dessa mulher? Aí a gente vai ver o texto que, apesar de todas essas circunstâncias, ela poderia ter chutado o balde, poderia ter desesperado, poderia ter feito tudo aquilo que, não vou enterrar filho, não vou enterrar nada, eu vou abrir mão da minha vida, tudo. Mas o texto fala que ela fez o que ela tinha que fazer. Ela vai enterrar o seu próprio filho, apesar da dor, apesar da solidão, apesar do mundo que está desabando, apesar dos comentários que estão ao redor, ela fez aquilo que ela tinha que fazer. E uma das coisas que o texto nos mostra, que quando nós estamos vivendo sofrimentos e dores, nós precisamos chorar. A gente precisa chorar. Parece simples,
Parece óbvio, ela estava enterrando seu filho, ela estava chorando. Só que há algo extremamente precioso dentro desses momentos, porque nós precisamos vivenciar o nosso sofrimento, nós precisamos vivenciar o nosso luto, nós precisamos chorar. Não tem problema. Não tem problema a gente sofrer. Não tem problema a gente vivenciar os momentos da maneira que tem que ser vivenciado. É só você abrir o livro de Salmos, nós vamos ver Davi chorando, clamando, falando, Deus, como que pode estar acontecendo isso? Abrindo o coração. Eu e você, se nós estivermos vivendo um problema, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é chorar mesmo. Chore. Abra o seu coração. Não tem problema, você não precisa ser forte sempre. É muito comum a gente assim, acontece algo, e aí você tenta segurar as pontas de todas as questões, quando muitas vezes a melhor coisa que faz, junta a sua família, ajoelha no chão e chora. Você não precisa ser forte todo o tempo. Você não precisa ser forte. Então, se eu e você queremos lidar com o sofrimento de uma maneira madura, nós precisamos reconhecer que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando por dificuldades e que a gente precisa de ajuda. E o choro, ele alivia o nosso coração. Durante a pandemia, infelizmente, nós perdemos muitos entes queridos, muitas pessoas. E uma das coisas mais problemáticas que eu e você vivenciamos, ou que nós como igreja, ou que nós como pastores, é que nós não podíamos enterrar as pessoas. As pessoas não viam seus entes queridos sendo enterrados. As pessoas, infelizmente, não vivenciavam aquele momento de luto, não choravam, e isso trouxe diversos problemas psicológicos para as pessoas. Porque o luto faz parte da vida. O luto faz parte da vida. Infelizmente, o pecado entrou na nossa humanidade, e ele nos trouxe essa problemática, e eu e você vamos vivenciar isso, e nós vamos perder pessoas, e nós vamos, infelizmente, passar por essas circunstâncias, e a gente precisa, primeiramente, fazer isso. Chore, abra o coração. Nós estamos aqui como igreja para chorarmos juntos, para caminharmos nesse sentido, não tem problema. Nós não fomos feitos para segurar todas as pontas. E a segunda questão, que é muito importante para mim e para a sua vida, a melhor maneira de lidar com o sofrimento é encontrar com aquele que é maior e poderoso para nos ajudar a superar toda e qualquer dor. O texto nos apresenta que Jesus estava com os seus discípulos e ele estava chegando à cidade de Naim. E uma grande multidão o seguia. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo um enterro. Muitas vezes parece coincidência, nossa, mas para Deus não existe coincidência. Quando nós reconhecemos a nossa dor, o nosso sofrimento, Deus vem nos acolher. Deus, não existe coincidência para Ele, mas existe encontros marcados, com data, hora e lugar. E nos momentos que mais precisamos, onde a dor e a angústia parecem nos dominar, Ele vem para nos suprir. E é isso que eu e você precisamos ter a plena consciência, que Deus sempre vai cuidar do nosso coração. E o Davi fala no Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Salmo 46:1, Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Então o nosso Deus é um Deus que se preocupa com as nossas vidas. Quando nós estamos chorando, quando nós estamos vivenciando momentos difíceis, Ele está ali ao nosso lado. E eu e você podemos buscá-lo, abrir o nosso coração e chorar diante de Deus, falar, Deus, a carga está muito difícil para suportar, me ajude. Por isso que Paulo fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque quando nós reconhecemos a nossa pequenez, e quando nós reconhecemos que nós não damos conta da vida, e que infelizmente as coisas não estão
conseguindo caminhar, Deus vem suprir as nossas dificuldades, Deus vem nos abraçar, Deus vem nos socorrer, Deus vem verdadeiramente suprir o nosso coração. E o texto fala que quando ele se aproximou, quando o Senhor, ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo e grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, isso é muito precioso, porque Deus, ele nos olha de uma maneira especial. Deus nos olha com interesse. Quando nós estamos chorando diante de Deus, quando nós estamos ali o buscando, Deus se preocupa com o meu e com o seu coração. Jesus caminhava sempre atento a todas as coisas. E quando o texto fala que o Senhor a viu, Ele não só a viu como eu estou vendo vocês aqui, mas o Senhor estava compenetrado naquela vida. O Senhor estava focado naquele coração. E o Senhor estava verdadeiramente vivenciando aquilo que aquela mulher estava vivenciando naquele momento. Então, quando nós choramos diante de Deus, Deus está chorando junto com a gente. Deus está sofrendo as nossas dores. Deus está ali com as nossas angústias. Por isso que o texto fala que depois que o Senhor a viu, o que ele sentiu? Íntima compaixão. Por quê? Porque Ele é um cirurgião que conhece cada detalhe dos nossos corações. E quando Ele vê a nossa angústia, Ele se compadece por nós. E Ele se compadece por nós porque Ele sabe o quão difícil é isso. E quando Jesus sente uma íntima compaixão, e a palavra no original fala como fosse as próprias entranhas dele, é algo tão profundo que é até difícil da gente explicar. E sempre que o texto fala que Jesus sente íntima compaixão, algo grande sempre acontece. Ou Ele cura, ressuscita uma pessoa, ou Ele alimenta as multidões. E quando Jesus olha para essa mulher, vê a situação que ela está passando, todo o seu contexto e toda a sua dor, Ele não consegue ficar a par dessa dor. E quando nós choramos diante de Deus, quando nós o buscamos de todo o coração, quando nós estamos ali e o Senhor olha os nossos corações e Ele vê as nossas dificuldades, Deus se compadece de nós, porque o nosso Deus não é um Deus que fica a par da nossa dor, é um Deus que busca verdadeiramente agir por nós, porque Deus deseja mudar a nossa situação, porque Ele não quer que nós permanecêssemos os mesmos. E o interessante que para isso Jesus ele quebra todas as barreiras possíveis e impossíveis. A gente vê o interesse de Deus, é algo assim extraordinário. E a gente vê a figura de Jesus lidando com os problemas e com as questões para agir em benefício das pessoas, a gente vê o quanto que isso é extraordinário. Porque primeiramente Jesus está chegando, ele deve passar no meio da multidão, se aproxima da mulher, e a primeira coisa que ele fala é, não chore. Jesus se conecta com aquela vida. Só que imagina você no meio de um enterro, chegando para uma pessoa dizendo, não chore. Mas o objetivo de Jesus, primeiramente, é consolar aquele coração. Então o homem atravessa a multidão, fala, não chore para aquela mulher, se conecta com ela, e depois o que Jesus faz? Ele para o caixão com a mão. Então ele toca no caixão e toda a multidão para. Como se ele estivesse andando ao lado dela, fala, não chore, as pessoas continuando, aí ele fala, não, deixa eu te mostrar uma coisa, e aí ele toca no caixão. E ao tocar no caixão, o que ele está fazendo? Ele está quebrando uma das maiores barreiras da época, uma das barreiras que a lei não permitia que nenhum judeu fizesse. Por quê? Porque quando ele toca no caixão, como fala Levítico 21:11, a pessoa se torna impura. Então olha o que Jesus está fazendo. Jesus ele entra na multidão, Jesus ele se conecta com uma mulher em meio a uma situação difícil, em meio a todo julgamento, e depois Jesus quebra outra barreira, toca no caixão e faz toda a multidão parar. Ele poderia, naquele momento, já ser acusado, ele poderia receber diversas acusações, poderia até receber uma própria pedra dentro dele.
Aí o que a gente vê? A gente vê Jesus quebrando barreiras. Quebrando barreiras, porque esse é o Deus que nós vivemos, é um Deus que realmente tudo aquilo que Ele toca, Ele faz com que aquilo se torne novo. Então, a gente toca no caixão, a gente se torna impuro, porque nós somos impuros, mas aquele que é santo, que toca aquele que é impuro, faz com que aquilo que é impuro se tornar santo. E é isso que Ele faz com o meu e com o seu coração. Ele nos tocou através do poder regenerador do Espírito, e de pessoas pecaminosas, separadas de Deus, Ele nos tornou pessoas aceitas, filhos amados e pessoas transformadas. É isso que Jesus faz. Ele faz da morte a vida, Ele faz da angústia a paz, Ele faz da tristeza a alegria, Ele faz do abandono o acolhimento. Jesus, Ele quebra todas as barreiras para estar com a gente. Jesus quebra todas as barreiras para transformar o nosso coração. E Jesus quebra todas as barreiras para consolar as nossas vidas, para curar as nossas almas, para transformar as nossas emoções. Esse é o Jesus que eu e você vivenciamos, esse é o Jesus que a gente conhece, porque Ele quebra todas as barreiras para estar com a gente. Imagina, Jesus abriu mão do seu trono. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus escolheu encarnar no ventre da Virgem Maria. Só que Ele encarnou como eu e você nascemos. Ele nasceu como um bebê. Então imagina o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que criou todas as coisas, escolher nascer da mesma maneira que nós nascemos. E Ele foi se desenvolvendo na adolescência da mesma maneira que eu e você nos desenvolvemos. E quando Ele assumiu a posição adulta, que Ele verdadeiramente recebeu o seu chamado e iniciou o seu ministério, Ele escolheu não estar num palácio, mas Ele escolheu dormir de casa em casa, Ele escolheu servir as pessoas, Ele escolheu sentar à mesa, Ele escolheu quebrar todas as barreiras que a religiosidade da época colocava, para nos mostrar verdadeiramente como a vida deve ser vivida. E ainda mais, Ele se entregou na cruz para nos salvar. E Jesus se compadece tanto do nosso sofrimento, que Ele sofreu por nós. Quando nós estamos chorando, quando nós estamos passando, nós nos conectamos com Cristo. Esse é o Deus que escolhe viver as nossas emoções aqui. Jesus chorou, Jesus diversas vezes ficou angustiado, Jesus diversas vezes passou por necessidades, Jesus sentiu fome, Jesus assumiu a forma humana para que eu e você, nesses momentos difíceis, pudéssemos nos conectar verdadeiramente com Ele. Pudéssemos verdadeiramente entender aquilo que Ele está realizando. Porque o que era puro se fez impuro para nos fazer puro e está ao nosso lado. O Jesus que tem domínio sobre todas as coisas, que tem o controle sobre tudo. E Ele usa do poder dEle para nos abençoar, Ele usa do poder dEle para nos salvar, Ele usa do poder dEle para nos transformar. E aí a gente pergunta muitas vezes, então Deus, por que o Senhor não curou o meu pai? Por que o Senhor não ressuscitou essas pessoas? Por que o Senhor não fez tudo aquilo que nós precisávamos? Infelizmente, muitas vezes nem tudo sai do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. Quantas pessoas queridas nós não gostaríamos que estivessem ao nosso lado? Mas isso não quer nos mostrar que Deus não se importa com a gente. Porque em meio à dor, em meio ao sofrimento, Ele sempre vai estar ao nosso lado para nos ajudar, e Ele sempre vai estar ao nosso lado para nos proteger, e Ele sempre vai estar ao nosso lado para nos consolar. Por isso que Mateus 5,4 fala, felizes os que choram, porque serão consolados. Chore, chore diante de Deus, busque Ele do seu coração, Ele vai te consolar, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai estar ao seu lado até os últimos dias, Ele vai te sustentar para que você viva a vida que Ele verdadeiramente chamou você para viver. E é interessante que quando nós buscamos a Deus no sofrimento,
Ele vai nos acolhendo, Ele vai nos transformando e Ele vai fazendo com que a nossa vida seja verdadeiramente diferente. Ele vai transformando o nosso coração, Ele vai fazendo a gente ver a vida de uma maneira diferente, Ele vai mudando a nossa realidade, Ele vai mudando tantas coisas dentro de mim e dentro de você. Eu e você precisamos entender que o sofrimento, ele é algo terapêutico na nossa vida. E ele é transformador. Porque são nesses momentos que nós verdadeiramente começamos a dar valor àquilo que verdadeiramente importa. E é nesses momentos que nós conhecemos de uma maneira profunda, mas profunda de verdade, o coração do nosso Deus. E através dessa conexão tão profunda, é que nós vamos vivenciando a vida de uma maneira diferente. É lógico, tem coisas nas nossas vidas que nós vamos sentir saudades. É como um soldado que vai para a guerra. Ele pode ter vencido a batalha, mas ele volta com os vestígios. Ele volta com os seus fantasmas. Ele volta com as suas dores. Eu não seria maduro o suficiente para falar assim, ou não seria irresponsável se eu chegasse para você e falasse assim, Deus vai transformar o seu coração, vai consolar e você nunca mais vai sentir saudade da pessoa que te deixou, você nunca mais vai sentir saudade do ente querido que você teve ao seu lado. Não, você vai sentir saudades. Só que a grande diferença é, sabe aquela angústia que parece que tudo vai acabar? Deus não vai deixar que você fique com essa angústia. Ele vai suprir o seu coração. E durante a caminhada, você vai ter momentos onde você vai lembrar, Deus vai te consolar, Deus vai te ajudar, e Deus vai te fazendo forte para superar as dificuldades que você passou e para te ajudar a enfrentar as questões que estão à frente. E esse testemunho que Deus vai fazendo em nós, de transformar as nossas vidas e de nos usar também para abençoar outras pessoas, Ele vai glorificando o seu nome. O texto fala que depois que Jesus curou e ressuscitou aquele jovem, Ele pegou aquele jovem, colocou na mão daquela mulher. Então imagina, uma pessoa que era vista como pecadora, agora como pecadora é amaldiçoada, ela está sendo vista como uma pessoa extremamente abençoada. Como uma pessoa que tem o acolhimento de Deus. Eu vejo que quando nós suportamos as dificuldades, os sofrimentos de maneira madura, sendo transformados por Deus, buscando Ele, Deus vai usando as nossas vidas para testemunhar o seu amor aonde quer que a gente vá. Porque o texto fala que todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Então a gente vê que quando Deus vai agindo por meio de nós, em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, nós também vamos testemunhando sobre esse amor. A gente fala, nós estamos sofrendo, mas Deus está nos sustentando. Nós estamos sofrendo, mas Deus está nos guiando. Nós estamos sofrendo, mas nós continuamos a agir. E assim nós vamos caminhando, porque essa transformação que Deus faz em nós, em meio às dores, em meio aos sofrimentos, é um testemunho do seu poder. Como que você pode estar assim depois de tudo aquilo que você vivenciou? Pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo seu amor que continua nos sustentando, por aquilo que Ele está fazendo, pelas coisas que Ele vai fazer por meio da nossa vida. E quando nós estamos com os olhos no nosso Deus, quando nós estamos seguindo a Cristo e sendo instrumentos do seu amor, nós vamos chorando e jogando a semente, chorando e jogando a semente, chorando e jogando a semente. E assim Deus vai usando. E esse texto ele nos ensina algo muito precioso, que é ter compaixão, como o próprio texto de Romanos 12:15 fala, chorem com os que choram. Toda essa experiência que você pode estar vivenciando de dor, todo esse ensinamento que Deus te traz em meio a essa dificuldade, ela faz com que a gente tenha mais compaixão das pessoas. Ela faz com que a gente olhe para as pessoas de uma maneira diferente. A dor,
ela é um dos maiores instrumentos para que a gente se conecte com as outras pessoas. Porque a gente sabe o quão doloroso é. E quando nós sabemos o quão doloroso é, nós sentimos compaixão daqueles que também estão passando por dificuldades. E quando nós estamos tendo compaixão, nós fazemos como mesmo o próprio Cristo fez. Porque como fala o texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, fala que Ele nos consola em nossa tribulação, para que pela consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem passando por qualquer espécie de tribulação. Então as dores e os sofrimentos e o consolo de Cristo é o que Deus nos dá para que a gente possa consolar também as pessoas que estão ao nosso redor. E quanto mais nós fazemos isso, nós nos parecemos com Cristo, porque o texto continua, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Então esse é o nosso Deus. É um Deus que, em meio ao sofrimento, Ele nos acolhe, Ele nos ajuda, Ele nos transforma. E através disso Ele vai nos usando, através da sua graça, através da sua misericórdia, para que eu e você possamos também ser um instrumento de consolo. Então a sua dor jamais será em vão. A sua dor, ela é algo extremamente precioso, que será usado também para consolar outras pessoas. Deus desejava que a gente vivesse isso? Não. Esse não é o plano de Deus. Deus não nos faz sofrer para nos consolar, mas até em mesmo essas situações em que Deus permite que a gente passe, Ele usa isso de maneira poderosa, e Ele usa disso para que eu e você, através disso, consigamos cumprir com o nosso propósito. Querido Deus, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti, Pai. Consola, Pai, os nossos corações, Senhor. Nos ajude a enfrentar as nossas dores, nos ajude a enfrentar as dificuldades, nos ajude a enfrentar esses momentos que muitas vezes são tão angustiantes, Pai, que a gente parece que não vai acabar, Senhor. Nos acolhe, Deus, porque o Senhor é o único que pode colocar a paz que excede todo entendimento dentro de nós, Pai. O Senhor é o único que pode nos acolher. O Senhor é o único que pode fazer com que a nossa vida verdadeiramente seja diferente, Senhor. Nos abençoe, Pai. Consola o coração dos seus filhos aqui, Senhor. Dê força para que eles enfrentem toda e qualquer dificuldade, Senhor. Supre a carência dos entes queridos que nós temos, as pessoas que nós amamos e que se foram, Pai. Traz, Pai, o Teu amor de maneira real, de maneira presente, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, porque nós precisamos de Ti. É assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.